Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, o podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. Meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre feedback e reconhecimento de líder para liderado, de liderado para líder e entre os pares ou colegas de trabalho. Todos nós, desde criança, temos a necessidade de recebermos esse reconhecimento pelas coisas boas que nós fazemos, né? Nós, inclusive, como pais, somos incentivados a reconhecer, né, as coisas boas que os nossos filhos fazem, porque, via de regra, a gente tem o costume de só olhar quando algo sai errado, né? Só falar com a criança, dar um feedback para ela quando ela fez algo negativo. Mas o contrário precisa ser fortalecido muito mais nas nossas relações, né? Porque, na realidade, quando nós recebemos esse reconhecimento, nós temos a sensação de realização, né? Aumenta a nossa autoestima, a nossa motivação. E as pessoas que recebem um feedback positivo e um reconhecimento pelo seu trabalho, por aquilo que estão realizando, elas se sentem muito mais valorizadas. E, por conta disso, elas acabam se tornando muito mais engajadas com o trabalho, com a empresa e com o seu propósito. E isso motiva a pessoa a querer se desenvolver cada vez mais. E aí, eu já quero perguntar para você, Vini, como que tem sido a sua experiência, né, com a sua equipe e também com os seus líderes e os seus pares, né, em relação a essa questão de feedback, de reconhecimento entre as pessoas. Vamos começar falando sobre feedback dos pares, né? Legal. Até ouvindo tu falar, eu me lembrei um pouco daquela frase, né, que o mundo tá cheio de críticos, né, porque tu não pode ser um motivador, né, alguém que joga as pessoas para cima. E isso me lembrou do livro O Novo Gerente Minuto, né, que é a segunda versão ali do Gerente Minuto, que ele traz feedback sendo discutido bastante ali no livro, mas ele traz muito também a questão do redirecionamento, né, que é a questão, ok, eu posso dar um feedback positivo, né, de fortalecimento sobre aquilo, de continuar, mas também eu posso ter o redirecionamento, mas tu vê que quando a gente utiliza esse símbolo redirecionamento, ele muda a forma como tu quer passar uma mensagem para alguém, porque é uma coisa muito mais alinhada com uma rota de, olha, tá aqui, esse é para cá que a gente quer ir, é aqui que a gente quer chegar. Então, e se a gente fizer diferente, o que tu acha? A relação fica diferente do que simplesmente apenas uma crítica. E aí, voltando para a tua pergunta, né, sobre principalmente o feedback entre pares ali que tu trouxe, esse é um grande desafio que as organizações têm hoje em dia, dado que, pelo menos eu, quando eu cheguei na minha posição de liderança, um dos grandes trabalhos, uma das grandes missões que me foi passada foi: Vinícius, precisamos melhorar o clima de trabalho, melhorar o clima entre as pessoas, o clima entre as pessoas e ferramentas, do formato de trabalho e tudo mais. Mas uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi, principalmente na utilização de algumas ferramentas para medir clima, né? Foi reconhecimento, né? Feedback e reconhecimento. Isso, por várias vezes, apareceu como um item que chamava atenção, que trazia nossa atenção de frequência, né, desses feedbacks e da qualidade desses feedbacks. Quando eu comecei, eu estava muito mais preocupado sobre fazer, vamos dizer, a minha parte, entregar o meu, fazer o meu, que era, cara, eu quero dar um bom feedback com uma cadência, uma frequência adequada. E aí, evoluindo isso, eu fui percebendo que eu conseguia fazer os combinados de frequências e também entender em que nível de profundidade a pessoa esperava aquele feedback, mas eu fui vendo que muito daquela nota, daquela percepção de feedback, de reconhecimento, muitas vezes não estava atrelada apenas à relação líder-liderado, mas sim do que elas esperavam daquela relação entre os pares, né? De eu receber um feedback do meu colega de você está fazendo um ótimo trabalho, ser reconhecido. Então, cada vez mais a gente vem experimentando modelos, formatos para incentivar as pessoas a darem feedbacks e também saberem pedir feedbacks, né? Logicamente, alguns processos podem vir a nos apoiar, nos ajudar nisso, né? Como, por exemplo, no desenvolvimento de software, a gente tem uma etapa que é muito comum, que a gente chama de code review, que é a revisão de código, que é o momento que alguém entrega um código para uma solução, uma nova feature, ou até mesmo uma correção,
e um colega, um par, pega para revisar aquele código, para ver se está tudo certo, se tem as melhores práticas. Ali é um ótimo momento que é utilizado através de um processo para te dar um feedback para um colega, seja da parte técnica, seja da atitude que ele teve ao puxar uma demanda. Então, a gente tem cada vez mais fortalecer essa cultura do feedback entre os pares. Perfeito. E eu quero colaborar aqui com o que você está falando, Vini, e trazer sobre a questão da responsabilidade mesmo do líder, né? Porque eu acredito que o líder ele precisa ser o grande incentivador, né? Desse feedback, desse reconhecimento. Porque quando o líder ele não tem, né? Ele não tem a frequência, né, ele não tem a experiência de dar feedback ou de fazer um reconhecimento, ou ele não tem o hábito, às vezes, né, não tem a cultura, é muito difícil que você consiga estabelecer isso entre as pessoas, né? Então, eu acredito que o líder, ele precisa fomentar e ele precisa implantar uma cultura de feedback e reconhecimento. Então, precisa partir dele, né? Uma vez que o líder implanta essa cultura e ele é o exemplo, né? Ele é a pessoa que motiva isso, porque ele faz isso na prática, eu acredito que é uma cultura que começa a criar, ela acaba criando raízes também, né? E aí acaba se proliferando, digamos assim, né, entre as pessoas, porque aí as pessoas se sentem mais confortáveis também, né? Se eu tenho um líder que me dá feedback, que faz reconhecimento, que está aqui realmente conectado comigo, que tem o hábito de fazer isso, eu também me sinto confortável e me sinto seguro para fazer com os meus pares, né? E essa questão do reconhecimento e do feedback, a gente pode fazer, né, de uma forma planejada, por exemplo, numa reunião, né, individual com a pessoa, mas eu acredito muito também que as pequenas ações do dia a dia, elas valem muito para as pessoas, né, porque às vezes a gente deixa, né, acontecer alguma coisa ali no dia a dia e a gente deixa passar batido, né, a gente acaba não falando para a pessoa naquele momento. E é justamente ali, a gente perde o timing, né? Porque aí eu penso assim, não, mas eu vou deixar para falar para a pessoa lá, porque daqui a um mês eu vou ter uma reunião individual com essa pessoa e eu deixo para falar. E aí a coisa se perde, às vezes eu acabo não falando, mas se eu falo também, depois de muito tempo, às vezes perde o sentido, né, de você estar falando aquilo. Então, eu acredito muito nas ações do dia a dia, né? Nas pequenas coisas, é você perceber algo que a pessoa fez de bom, é você perceber um atendimento que ela deu para o teu cliente, uma conversa que ela teve com uma pessoa e que dali você tirou uma coisa positiva sobre ela, um aprendizado, e aí você vai lá e dá esse feedback para ela e faz esse reconhecimento. Porque durante muito tempo, eu tenho a sensação de que aquele reconhecimento, né, que era feito, a placa do funcionário do ano, né, assim, tudo isso é válido, mas, assim, muitas pessoas, inclusive, muitas empresas têm essa cultura, as pessoas esperam por isso, né, mas eu acredito que as coisas do dia a dia, tanto as negativas quanto as positivas, é o que vão se transformar numa coisa grande, né. Então, nas nossas relações é assim, né? Se a gente tem pequenas coisinhas ali que você vai alimentando no dia a dia, no teu relacionamento, seja da família, seja com o teu parceiro, seja com os teus liderados, você vai alimentando, né? Meio que um trabalho de formiguinha, assim, que você vai fazendo, isso acaba se tornando uma coisa grande, né? Então, eu acredito muito nisso, e aí o papel fundamental que o líder exerce nesse processo, né? Para fazer com que essa cultura ela seja uma cultura justa também, né? Para que as pessoas entendam a importância de fazer isso, mas que todos tenham oportunidade de serem reconhecidos, de receberem um feedback positivo, né? Ou seja, para que seja realmente algo transparente. E quando faz parte da cultura, é meio que um processo automático, né? A gente nem precisa ficar pensando muito, né? Tá ali, tá na cultura, tá todo mundo na mesma página, tá todo mundo muito confortável com aquilo, e aí a tendência é que isso flua, né? Então, só trazendo à tona aqui a importância do líder participar e ele ser a pessoa que fomenta isso e que faz isso no dia a dia, né? Para servir realmente como um exemplo. E aí, Vini, eu queria que você
falasse um pouquinho, assim, né, da tua experiência, né, sobre a importância de ter essa conversa entre os pares e como que é para vocês na prática, assim, no teu dia a dia, né? Como é que vocês fazem isso acontecer? Legal. Eu super concordo contigo. Eu acho que essas pequenas ações que a gente faz todo dia, essas pequenas comunicações, elas impactam muito mais as pessoas do que, às vezes, aquele momento isolado de feedback ou reconhecimento. Isso muito porque as nossas relações, elas ficaram muito mais dinâmicas, né, com as redes sociais, com as ferramentas de comunicação e tudo mais. No nosso dia a dia aqui, hoje na empresa, a gente tenta trabalhar de diversas formas, e justamente para a gente conseguir alcançar as pessoas nos seus contextos, né? Não necessariamente eu vou entender um feedback que foi dado, às vezes, sei lá, numa reunião diária, como um feedback, ou às vezes só como uma dica. Às vezes eu preciso de um formato mais estruturado, e não tem problema, então a gente tenta fazer isso de forma bem variada. Então hoje, no lugar onde eu trabalho, a gente tem reuniões diárias. Então, nessa reunião diária, existe momento para as pessoas reconhecerem o trabalho de alguém que acabou de concluir um item ou alguma coisa que foi bem feita. Ao mesmo tempo, é um momento para, se tiver alguma coisa fora de rota, dar um feedback para alguém de, cara, isso aqui não é dessa forma que a gente trabalha, por causa de X, Y, Z. Né? A gente tem momentos justamente também de feedbacks estruturados. Então, existe momentos que, cara, em algumas empresas chamam de avaliação de desempenho, outras têm outros formatos, né? Mas o que importa é que existe um momento para isso. Existem os momentos nas one-on-ones, né, entre líder e liderado para feedback. Eu tento, pelo menos em toda one-on-one que eu tenho com o liderado, dar um feedback e, se possível, também pedir um feedback, né? Porque é uma relação bidirecional, né? Além disso, a gente também utiliza aqui na nossa empresa uma ferramenta que é para a gente dar um reconhecimento, é para deixar bem claro que é um feedback positivo, né? Então, tem um nomezinho certinho, tem uma marca hoje sobre isso, mas a gente trabalha que tu tem um ponto, tu pode dar um reconhecimento por dia para uma pessoa. Ele não é cumulativo, então tu tem que utilizar, porque se tu não utilizar, tu perdeu aquela oportunidade de reconhecer alguém. Então, é um momento que eu mesmo, particularmente, coloco na minha agenda, um momento ali para parar, pensar em quem me ajudou naquele dia, quem fez a diferença, para fazer um reconhecimento para aquela pessoa, né? E falando sobre isso tudo, eu lembrei da literatura do Douglas Stone e da Sheila Heen, que é o livro Obrigado pelo Feedback, e ele fala sobre esses gatilhos que a gente tem, como, por exemplo, um gatilho de identidade, né? Vai que alguém me fala uma coisa e que eu não me veja daquela forma, né? E como que eu posso interagir com a pessoa para levar ela para um devido entendimento, né, correto do que eu queria comunicar. E aí, quando eu estava pensando sobre esse livro, há tempos atrás eu estava lendo muitos artigos sobre a relação de empatia que os líderes devem ter para com seus liderados, tentar entender o momento que eles estão vivendo, o momento profissional, o nível, né, de senioridade que o profissional tem. E me veio um questionamento bem forte na cabeça sobre, cara, e a via contrária? Né? Eu me questionei bastante, assim, sobre a relação de empatia liderado-líder. Porque a gente fala muito sobre essa relação de empatia do líder para com o liderado, né? Justamente e muito provavelmente por causa de uma questão histórica de uma relação de poder, dada uma hierarquia, né? Mas hoje, justamente porque a gente fala de uma relação entre líder e liderado de parceria, faz todo sentido esse feedback que vem do liderado para te construir, para te ajudar. E também faz sentido não só saber ouvir e receber um feedback, mas também aprender a dar um feedback, né? Então, isso era uma coisa que eu queria ouvir um pouquinho de ti, Simone. Qual a tua opinião? O que tu tá vendo aí no mercado? O que tu tá experimentando? Principalmente nessa relação de feedback e empatia entre as partes. Então, Vini, assim, eu acho eu acho que a gente está passando por um processo de mudança onde as pessoas estão se tornando realmente mais maduras nesse processo, né? Eu sempre falo, né, nas nossas conversas, nas nossas aulas com os alunos, a palavra feedback, ela carrega um peso negativo, infelizmente ainda, né? Porque durante muito tempo o feedback foi utilizado só para falar dos pontos negativos, né? Então, ele acaba tendo um estigma ainda envolvido, mas eu acredito que nós estamos passando por uma mudança. Eu tenho visto muitas pessoas procurando se desenvolver nesse quesito, né? E líderes também
se tornando cada vez mais humildes sob o ponto de vista de receberem feedback, porque até o Bill Gates falou, né? A gente só cresce quando a gente recebe feedback. Então, assim, como que eu vou crescer como pessoa, como mãe, como esposa, como namorada, como, enfim, que seja lá o papel que eu exerço, como que eu vou saber se eu estou encaminhando, né, para o lugar correto, para o caminho correto, se eu estou melhorando, se ninguém me dá feedback, né? E aí, a gente sempre tem que lembrar que as pessoas, elas precisam do feedback para poder crescer. Então, aquele feedback que você dá para que a pessoa corrija uma rota, para que ela, né, faça algum ajuste que ela precisa fazer, mas também para dizer para ela, olha, você está no caminho certo, é isso aí, continua, você está se desenvolvendo bem, você está no caminho certo. E aí, trazendo para o papel do líder, é dizer o seguinte, né, você está sendo um bom líder, você está exercendo um papel aqui, você está melhorando no quesito A, B e C, né? E eu acho que os líderes estão tomando mais consciência sobre isso, né? Então, com a minha equipe, eu sempre tive sempre não, né? Mas nos últimos anos, quanto mais eu entendia, né, a importância dessa conexão com a equipe, eu sempre procuro perguntar para eles, né? Assim, o que você achou? Olha, eu tomei essa decisão aqui, o que você achou? O que poderia fazer diferente da próxima vez? Ou antes de tomar a decisão, né? Quando sempre que possível eu pergunto, o que você acha que a gente poderia fazer? Fazer com que as pessoas participem disso, né? Porque o líder não tem todas as respostas. Então, eu acredito que com todas essas mudanças que nós estamos falando aqui, né, sobre o propósito do trabalho, como que as pessoas estão se conectando, eu acredito que os líderes estão amadurecendo também. Eu acredito que a gente vai caminhar para um lugar onde cada vez mais a gente vai ter pessoas sintonizadas nesse sentido, né? Então eu vejo aí uma mudança muito positiva nesse cenário. Eu quero trazer também alguns exemplos que eu separei aqui rapidamente, né, sobre ações de reconhecimento, né? Então coloquei aqui dentro de alguns grupos, né, de ações que podem ser feitas, colaborando um pouco com o que o Vinícius falou, né, que eles fazem na prática na empresa dele, né? Mas então assim, a gente tem aqui o feedback individual, que o Vinícius falou, né? As reuniões individuais, o one-on-one com cada pessoa, que aí você consegue trazer à tona aí especificamente as questões dela. Então, é uma ótima oportunidade para fazer reconhecimento. Reconhecimento público, né? Que eu também falei. Então, assim, quando aconteceu alguma coisa, você usar aquele momento ali para fazer o reconhecimento, né? Na frente das pessoas ou de forma isolada, mas enfim, que você aproveite aquele timing, né? E use mesmo aquele momento. Incentivos e prêmios também, né? Tem algumas empresas que oferecem incentivos e prêmios, e como eu falei, né, a plaquinha lá do funcionário do mês e tal, é uma forma de reconhecimento, então, em algumas áreas isso funciona muito bem, então é uma maneira. Desafios e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho lido pesquisas que as pessoas elas estão cada vez mais buscando empresas que proporcionem crescimento e desenvolvimento para elas, né? Então, essa é uma ótima maneira de você reconhecer as pessoas. Então, quando você proporciona que elas ampliem, né, o conhecimento, as suas habilidades, as competências. Então, isso né, tem N maneiras de fazer, mas oferecendo cursos de capacitação, seja através de uma universidade corporativa, né, que você faz dentro da empresa, ou externo também, mas, enfim, dando essa oportunidade para que a pessoa realmente se desenvolva e cresça. Outro ponto que eu separei aqui foi a questão de comunicação clara, né? Então, assim, quando você tem uma comunicação clara com as pessoas e você fomenta, né, aquilo que nós falamos já sobre você ter mais conexão com as pessoas, você estar em linha com as pessoas, então você também, é uma maneira também de você conseguir reconhecer as pessoas, né, quando você deixa claro aquilo de bom que a pessoa está fazendo, e ações de reconhecimento personalizadas, né, você até citou alguma coisa aqui, mas naquele sentido de você conhecer de fato as pessoas da sua equipe, saber do que elas gostam e você poder proporcionar para elas algumas ações que sejam específicas do gosto delas, né? Porque nós não podemos tratar todas as pessoas da nossa equipe de forma igual, né, Vini? As pessoas são diferentes, elas têm percepções diferentes, necessidades diferentes e elas têm motivadores diferentes também, né?
Então, você também conseguir fazer essa personalização para as pessoas também é uma coisa muito bacana. Vini, você quer deixar aqui alguma sugestão de livro? Você já mencionou, eu acho, né? Eu tinha até colocado aqui o livro, mas quem sabe você fala aí sobre a nossa sugestão do livro dentro desse contexto de hoje. Legal. Bom, primeiramente, só dar uma dica. Eu estava pensando um pouco ali sobre feedback, principalmente, acho que o feedback, às vezes, que é mais difícil para o líder é o de receber, né, de fazer essa mágica acontecer. A primeira coisa acho que tem 3 formatos para mim que têm funcionado muito bem. Explicitamente pedir um feedback para alguém, e aí tu pode utilizar, às vezes, uma cerimônia como o one-on-one para pedir esse feedback. Muitas vezes, tu vai acabar pegando a pessoa de supetão e ela não vai estar preparada para construir um feedback, talvez por conta da cultura, da rotina de trabalho, não seja uma coisa natural, e tudo bem, tu pode abrir até daí, então, um espaço para a pessoa ou elucidar ali a ideia dela sobre o que está bom, o que está ruim, mas também tu poder dar um tempo para ela, não, faz o seguinte, na próxima vez que a gente vier conversar, tu traz para mim aquele feedback, se tu quiser pode estruturar, pode escrever, pode redigir um texto, pode gravar um vídeo, mas reserva um tempo ali de qualidade ali para trazer uma mensagem para mim. É uma coisa que funciona também, eu tenho feedback de vários liderados que eles pegam ali um tempo específico para construir isso e para mim como líder é super positivo, é muito bom, me ajuda muito a crescer. E uma outra coisa que eu gosto de fazer muitas vezes quando nenhum desses formatos se encaixa muito bem é no início de uma reunião, seja numa one-on-one ou num planejamento ou qualquer coisa do tipo, fazer um check-in e fazer um check-out, né? Perguntar para as pessoas como é que elas estão chegando ali naquela reunião, o que elas estão esperando dali, assim como também fazer um check-out falando como é que tu está saindo dessa reunião, o que tu está sentindo, atendeu as tuas expectativas. Nesses momentos tu consegue receber um feedback e entender se a tua mensagem foi positiva, se tu conseguiu trazer a informação necessária ou se foi, às vezes, uma cerimônia que não serviu para nada, mas tu consegue receber um feedback de alguma forma ali. Então são algumas formas de tentar explorar isso, né? Essa busca por um feedback no papel de um líder. E aí, falando então da nossa dica de livro, né? Mudando aqui de assunto, eu comentei rapidinho hoje ali, né, sobre o livro Obrigado pelo Feedback, até estou com ele aqui na mão, né? Esse livro é fantástico porque ele tem como foco, mesmo dando toda a responsabilização do comunicador, da pessoa que está dando feedback sobre se preocupar em o que falar, como falar, criar uma estrutura, né, para dar feedback, mas ele coloca no centro a pessoa que está recebendo feedback. E isso foi uma coisa que eu achei bem bacana, porque no desenrolar do livro ele traz muita mentalidade de ok, vamos dizer que tu seja um ótimo comunicador, que tu consiga passar uma ótima ideia de uma forma bem estruturada, mas de nada importa se a pessoa que está no centro, a pessoa que está recebendo, não fizer nada com aquilo que foi recebido, né? A ação parte da pessoa que está recebendo o feedback. Então, existe sim a responsabilização do emissor da mensagem, mas temos que sempre levar em consideração que no centro está a pessoa que está recebendo ela, que pode fazer algo para melhorar ou para mudar, né? Então, esse livro aqui do Douglas Stone e da Sheila Rim, Obrigado pelo Feedback, super indicado, vale super a pena o investimento. Perfeito, a gente já falou desse livro várias vezes, né, Vini? Em várias aulas nossas a gente sempre traz, porque tem livros que são bem clássicos, assim, né? E esse aí é um deles. Muito bom, Vini. O papo de hoje foi muito legal. Eu acho que a gente trouxe aqui, né? A gente quis trazer um pouco da nossa vivência com essa questão de reconhecimento, né? Mas plantar aí a sementinha na cabeça e na mente de quem está acompanhando aqui o nosso podcast sobre cuidar, né, dessa partezinha também aí da liderança, né? Que tanto dar feedback, mas quanto também fazer o reconhecimento das pessoas, não perder nenhuma oportunidade de fazer um reconhecimento para as pessoas, que isso é muito bom no nosso dia a dia, né? E assim, nós vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que você que está nos acompanhando aqui tenha gostado. Obrigada por quem esteve aqui assistindo e acompanhando conosco no YouTube e nas demais plataformas. E eu vou pedir para você também nos acompanhar nas nossas redes sociais, através do nosso perfil Líder_Transformador,
Nós temos também o nosso blog, lideraretransformar.com.br. Lá você pode se inscrever para receber a nossa newsletter semanal e também acompanhar os artigos que nós publicamos lá sobre gestão e liderança. E você pode também deixar aqui as suas dúvidas, colocar aqui as sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui nos nossos próximos episódios. Elas vão ser muito bem-vindas, porque o objetivo aqui é trazer conteúdo de valor para você, aquilo que realmente interessa, né, para nossa audiência aqui. Então, todas as suas sugestões serão muito bem-vindas. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.